A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos do canal. Eu quero aqui, em nome de Jesus Cristo, agradecer pelo deitar, pelo levantar, agradecer pela ida e pela volta, agradecer por essa noite maravilhosa a qual passamos na presença do Senhor, a qual Deus revelou. Louvado seja o nome do Senhor, o profundo e o escondido, e mostrou que Ele é Deus, mostrou que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, mostrou que Ele é o Deus que continua falando e vai falar, continua operando, continua fazendo maravilhas, milagres, prodígio, continua sendo o Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de eternamente. Ele continua sendo a mão forte de Israel. Ele continua sendo a leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Ele continua dando livramento, ele continua cortando o laço do acidente, da morte e do passarinheiro. Ele continua revelando aos seus de Calabandaya Súbia, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Esta madrugada, meus amados e queridos irmãos, eu orando, louvado seja o nome do Senhor, pelo povo, orando pela nossa presidência, louvado seja o nome do Senhor. E Deus me dá uma revelação sobre o presidente da República, a qual eu estava. Deus me levava, louvado seja o nome do Senhor, em sonhos, me levava lá em Brasília, aonde, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu orava pelo nosso presidente da República, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e via, louvado seja o nome do Senhor, e ele me atendia, e eu começava a orar por ele. E quando eu orava por ele, louvado seja o nome do Senhor, vinha uma nuvem escura, tentando, louvado seja o nome do Senhor, parar a oração, tentando parar o foco. E Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mandava eu falar para ele, no sonho, igreja, para ele ficar muito vigilante, que era para ele não parar, para ele não desistir, porque ele estava querendo desistir. E no sonho, eram muitas pessoas trabalhando. Eu via trabalhos na Umbanda, na Quimbanda, trabalhos no Candomblé, tentando arrancar ele, louvado seja o nome do Senhor, de lá. E quando o inimigo de nossas almas arrancava ele de lá, o primeiro decreto, louvado seja o nome do Senhor, que era decretado, era para que fechasse as igrejas, era para que o Evangelho de Cristo fosse monitorado por homem. E eu entregava para ele, eu orava para ele, e eu falava com ele, você não pode sair, você tem que lutar pela nossa nação, você tem que lutar pelos princípios evangélicos, você tem que lutar pelas boas novas, você tem que manter o nome de Cristo aqui no nosso Brasil, pois país de fora estão querendo colocar outros tipos de deuses aqui no nosso país, mas quem manda no nosso país, quem manda no nosso Brasil, se chama Jesus Cristo Nazareno, aquele que vive, aquele que reina, aquele que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e subiu à destra do Pai, e está aqui na terra, na pessoa do Espírito Santo de Deus, guiando a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. E ele entendia o que eu falava, louvado seja o nome do Senhor. Os seguranças dele não deixavam, muitas vezes tá bom, eles queriam retirar ele, eu falava, eu tenho algo ainda para entregar, louvado seja o nome do Senhor. E eu falava assim para ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus que está te guardando, filho. Deus está te guardando a sua família. Deus está guardando a sua saúde. Deus está guardando a sua ida, a sua volta. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas a proteção divina, os anjos, Miguel, Gabriel, estão te protegendo. E eu falava com ele que as igrejas do Brasil, Deus mandava eu falar com ele que as igrejas do Brasil estão abertas, porque Deus colocou ele ali, louvado seja o nome do Senhor,
como um canal de bênção para a igreja, para um canal de bênção para os evangelhos, para defender. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus mandava falar para ele que ele ia ter sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele defendendo as igrejas. As pessoas iam para botar um decreto para fechar as igrejas evangélicas. E ele ia lá e abria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vi que ele abrindo todas as portas. Eles fechavam e ele abria as portas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma luta espiritual. Porque o inimigo não quer que o evangelho de Cristo seja pregado no Brasil e em lugar nenhum. Mas o evangelho de Cristo no Brasil, ele é liberal. E o inimigo quer tirar essa liberação do evangelho, quer fechar nossas bocas, quer fechar as portas da igreja. A igreja somos nós, mas quer fechar a porta dos templos e não quer mais que o evangelho de Cristo seja pregado. E após eu tive uma visão que não ia acontecer isso através dele, porque o inimigo estava travando para fechar as igrejas e virar uma guerra. Louvado seja o nome do Senhor. O povo ia ser conduzido pelo homem, ia colocar leis de homens, ia ficar como no tempo de escravidão, escassez, de fome no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas iam perecer, muitos crentes iam esfriar na fé, muitos crentes iam olhar para a luta, muitos crentes iam olhar para as provações, muitos crentes iam negar Jesus por causa do decreto que foi colocado aqui no Brasil. Mas ainda eu via Arabandaia subcanta, fiéis, eu via fiéis, louvado seja o nome do Senhor, lutando pelo evangelho e pelas boas novas de Cristo, lutando pelos seus princípios, lutando pelo primeiro amor. Igreja, então recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus me mostrou em sonhos que eu estava orando pela nossa presidência, pelo presidente. Louvado seja o nome do Senhor da República. E Deus me dava para me passar para ele. E eu passei tudo aquilo que Deus me deu. E no final que eu terminei de orar para ele, ele entrou para o Planalto e ele falou: eu vou orar que eu sei que Deus vai me mostrar. E eu falava com ele: ora, porque Deus vai te mostrar em sonhos. E se Deus te mostrasse em sonhos, você não ia entender. Deus ia enviar um profeta para falar com você, para quando você fosse sonhar, você ia entender que Deus colocou você aqui nessa presidência para defender o evangelho de Cristo, como nunca houve antes uma presidência que falasse que Cristo, ele vive e reina para sempre, que Cristo é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Então, amados e queridos irmãos, receba essa palavra, ore pela tua vida, ore pela nação, ore pelo presidente da República, ore pela nossa presidência, ore, louvado seja o nome do Senhor, pela Constituição, ore pelo povo, para que o povo venha se unir em oração, porque o Brasil é um país, ele é um país que quem manda nesse país não é o homem, quem manda nesse país é Jesus Cristo Nazareno. O mundo é do maligno, mas ele ainda está no controle de tudo. E operando e agindo ele, quem impedirá? Recebe essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.